Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, caros colegas. Um cumprimento especial ao ministro Alexandre, que, como todos já destacaram, desenvolveu um trabalho extremamente meticuloso, não só para esse julgamento, mas também para toda a condução desse inquérito, que é extremamente complexo. E nós sabemos dos imensos desafios que envolvem todo esse trabalho e diante mesmo da conflagração eventualmente existente, o preço que se paga com as incompreensões, os ataques, inclusive, a familiares, como nós já todos tivemos, infelizmente, a experiência de vivenciar. É importante que nós não percamos de vista, e eu vou tratar pouco da questão central, uma vez que já foi bastante desenvolvido, mas nós não percamos de vista que estamos aqui a analisar um caso em que confirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal por sabermos que há também pessoas, ou estamos a supor que há pessoas com prerrogativa de foro. Isto foi já afirmado no recebimento da denúncia. E por isso que eu disse naquela minha breve intervenção que era necessário ter a perspectiva de todo esse contexto em que nós estamos inseridos. Felizmente, nós estamos aqui, esse aspecto também já foi destacado, nós estamos aqui para contar uma história, ministro Barroso, que é uma história da sobrevivência da democracia. Nós poderíamos estar em outro lugar contando a história de um atropelamento, da destruição da democracia, como só ia acontecer. Eu tive um colega na Comissão de Veneza que, quando começou o movimento Orgán na Hungria, ele percebia que cada dia a corte valia menos, até que ela deixou de valer qualquer coisa. É disso que nós estamos a falar. Portanto, isso precisa ser muito marcado. E isso tem a ver com todo o contexto que permitiu essa resiliência, o papel do próprio Supremo Tribunal Federal, o papel da Justiça Eleitoral. Os fatos aqui já falados, e de fato eles se espalham, e é preciso contextualizá-los para entender esse desdobramento aparentemente inesperado do 8 de janeiro. Mas eu vou também listá-los de maneira não precisa. Tentativa de explosão de um caminhão de gasolina que levava gasolina para o aeroporto de Brasília. Veja, senhores, não é uma aventura, não é um passeio no parque. Por muito menos já se classificaria isso como ato de terrorismo. Imaginemos essa tentativa exitosa. Todos nós passamos por lá, os nossos familiares, todas as pessoas, de alguma forma, representativas do Brasil, usam o aeroporto. Veja que tipo de propósito. E quem era esse personagem, ou esses personagens? Personagem que estava a residir nesses acampamentos. Então, isto tem algo que precisa ser olhado. Já falei aqui do episódio do 12 de dezembro, da posse, da diplomação do presidente Lula.
episódios extremamente sérios, a Polícia Federal invadida. E falta de forças policiais para fazerem face a esse quadro. O cacique que teria sido preso é levado para essa superintendência, ao contrário de ser levado lá para o extremo da Asa Sul, para criar exatamente esse tumulto. Veja, algo bastante organizado, que certamente as investigações ainda vão e hão de elucidar, e tudo conexo. Os 7 de setembro, falamos pouco sobre isso, mas nós sabemos bem, ministro, Vossa Excelência viveu isso na sua gestão, a ameaça de caminhões que vinham para cá, e a luta para que o GDF conseguisse manter naqueles limites. Vossa Excelência viveu depois o drama mais marcante do dia 8 de janeiro, buscando o apoio da polícia. Tudo isso guarda uma conexão. Não são fatos, infelizmente, não são fatos isolados. O ministro André lembrou da tal gravação daquela reunião ministerial. É bom lembrar disso, que a gente esquece. Ali, o ministro da Educação, Weintraub, nos chamava de vagabundos e dizia que nós deveríamos estar todos presos. Bom que se lembre disso. Isso é reunião ministerial. Porque é engraçado, não é? A gente vai adotando um tipo de Alzheimer institucional. É preciso relembrar disso. É preciso que não está descontextualizado disso que ocorreu aqui no dia 8 de janeiro. Havia o exótico presidente da Caixa Econômica, nessa mesma reunião, que dizia que se alguém exigisse o uso de máscara ou abordasse a sua filha para não estar na praia, que ele responderia com armas, que ele tinha 12 fuzis em casa. Esses fatos todos vão ficando no oblívio. Não é razoável isso. Não é razoável isso. É preciso que saiba. Claro que nós estamos julgando, neste momento, a Aécio, nesse contexto. Mas falta alguém. Falta toda essa discussão. Isso precisa ser, de fato, rememorado. O pano de fundo desse debate é tudo isso que ocorreu todo esse tempo. Todo esse tempo. Esse assédio. Tanques fumegantes no 7 de setembro. A história, muito incômoda, eu sempre volto a esse assunto e voltarei. A história muito incômoda dessa chamada fiscalização das urnas, que, como já disse aqui, ministro Barroso, era um mero pretexto. Como é um pretexto nos Estados Unidos. Era um mero pretexto para ter algum incidente que legitimasse a invalidação das eleições. Nos Estados Unidos é voto de papel, não tem voto eletrônico, não obstante, aparece Trump dizendo para um secretário de Estado, me arrume aí alguns votos. Isto, felizmente, é impossível de se fazer no Brasil. Não dá para ligar para um secretário de Minas Gerais, ministra Carmen, e pedir para arranjar alguns votos. Então, é esse o contexto que precisa ser
colocado. Nós não estamos julgando apenas esse processo. É um contexto que precisa ser relembrado. O ministro André ainda falou da invasão do Palácio do Planalto. Isso conta uma história. Ele conta uma história que não é da responsabilidade desse governo, infelizmente. Por quê? Veja, eu vivi no Palácio do Planalto longos anos e bons anos da minha vida. Nos últimos tempos, de 94 até 2002, tive assento, tive sala no Palácio do Planalto. E sei, como ministro André, que quem defende o Palácio do Planalto é o Exército. São as Forças Armadas. Há atrás, depois do asfalto ali, há atrás uma caserna para que eles ali fiquem. Quando ocorre esse episódio e a falta de defesa, a responsabilidade está nessas pessoas. Mas a responsabilidade é desse governo que tinha acabado de assumir. E aí eu vou a um outro ponto, sobre o qual quase não se fala no Brasil. E que precisamos falar e tirar consequências. Não se faz assentamento, nem protesto, seja lá o nome que quiser, em frente de quartéis. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Quartel não é lugar para fazer manifestação ou assentamento. Isso se fez. E nós ficamos 3 meses, desde as eleições, com isso. Essas pessoas saíram de lá para fazer a manifestação aqui. Tudo isso precisa ser devidamente iluminado. Devidamente focado. Devidamente enfatizado. Eu sempre cito que na Alemanha, em Priscas Eras, houve uma tentativa de fazer o que se chamou Sitzstreik, a greve dos sentados. Era um protesto na frente de quartéis, para não permitir que houvesse movimento nos quartéis. E a Corte disse, isso não é tipo de manifestação. Não há esse direito. Impedir que a instituição tenha a sua funcionalidade ou fazer com que a sua funcionalidade seja comprometida. De modo que me parece que tudo isso, eu peço desculpas por relembrar esses fatos, mas é necessário, é fundamental. Porque é esse o contexto, é a moldura mais ampla que nos permite analisar este caso no contexto que se colocou. Eu até me animaria, em algum outro momento, eu acho que nós estamos iniciando essa reflexão, a discutir aquilo que foi trazido agora pelo ministro Barroso, da possível absorção dos crimes de golpe de Estado e atentado ao Estado de Direito. Mas exatamente porque nós estamos diante de um caso de gravidade ímpar e com esta ampla conexão, nós estamos a ver apenas algumas árvores. Não vimos o contexto geral. É que eu subscrevo integralmente o voto do eminente relator. Mais uma vez, cumprimentando, não só pela densidade, pela boa técnica e também pela condução desse processo. Encerro, presidente, repetindo as minhas palavras iniciais. Nós poderíamos estar em algum lugar contando a história da nossa derrocada, mas nós estamos aqui
graças a todo um sistema institucional, contando como a democracia sobreviveu e sobreviveu bem no Brasil. Obrigado.